Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há 5 anos e faço vídeos sobre as coisas por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu não sei o que você está esperando, não esquece também de clicar no sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos técnicos do visto para os Estados Unidos. Então, se você está chegando agora, não esquece de deixar um like aí que vai ajudar bastante o canal, tá bom? Faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e ofereça ele para mais pessoas. E é de graça, também não vai cair o seu dedo, tá bom? Não vai te prejudicar em nada. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram ainda, corre lá, porque lá eu posto coisas com mais frequência, embora eu esteja afastado um pouquinho das redes sociais ultimamente, por questões pessoais, vida muito corrida, esse tipo de coisa, mas eu vou voltar a fazer meus vídeos e vou postar mais coisas lá. Mas enfim, se você não me segue lá, corre lá. E muita gente às vezes me pergunta alguma coisa sobre o visto americano, como funciona, como que é. E eu vejo que algumas perguntas, não por maldade das pessoas, por simples desconhecimento, né? Elas acabam fazendo perguntas que poderiam ser consideradas bobas. Então aqui nesse vídeo nós vamos trabalhar exatamente em alguns conceitos técnicos para que quando ou eu ou outro youtuber que você acompanha e falar algumas coisas, você sabe do que nós estamos falando, né? E para você montar a sua estratégia, se você pretende vir morar nos Estados Unidos, isso também vai ajudar bastante, tá bom? Então, já não esquece de deixar aquele like aí, se você gostar do vídeo, obviamente, e não esquece também de compartilhar nas suas redes sociais, porque às vezes você conhece alguém ou alguém precisa ver um vídeo como esse, então compartilha lá que de repente pode ajudar outra pessoa também, tá bom? Então vamos lá sem maiores delongas. Bom, o visto americano em geral, né, os vistos americanos, nós vamos falar aqui mais especificamente do visto de turismo, tá bom? Mas os vistos americanos nós podemos dividi-los em basicamente duas grandes categorias, ok? Então nós temos de um lado os vistos de imigrantes e nós temos do outro lado os vistos de não imigrantes, ok? Então vamos ver primeiro o que são os vistos de imigrantes. Os vistos de imigrantes, eles são aqueles vistos que permitem ao indivíduo vir para os Estados Unidos e ficar aqui por tempo indeterminado, né? Ele não precisa necessariamente de autorização de trabalho, então se ele vem para cá com visto de imigrante, ele pode trabalhar, ele já é pré-autorizado a trabalhar para qualquer empresa, ele não precisa do que nós chamamos de sponsorship. A palavra correta em português para sponsorship seria patrocínio, mas eu acho que não cabe muito esse termo, então eu prefiro usar a palavra endosso, ok? E nós vamos falar do visto de trabalho ali, vai ficar mais claro o que significa isso. Então, a pessoa que vem com visto de imigrantes, ela não precisa necessariamente do endosso de um empregador para que ela permaneça nos Estados Unidos. Ela pode trabalhar para qualquer empresa que ela quiser. Ela pode montar a empresa dela e ela pode trabalhar para qualquer empresa, ok? Como eu falei, ela tem um tempo indeterminado. O que eu quero dizer com isso, na verdade, assim, ela não precisa ir embora do país em momento algum. Ela pode ficar aqui o resto da vida dela e ela também vai ter acesso a tornar-se um indivíduo cidadão americano, uma cidadã americana, depois de certo tempo, dependendo da forma com que ela obteve esse visto de imigrante. Pode ser que vá de 3 anos, pode ser que vá a 5 anos, de acordo com a legislação vigente hoje, né? Então esses são vistos de imigrantes. Alguns exemplos de vistos de imigrantes, por exemplo, o visto de esposo, né? Esposo ou esposa de um cidadão americano. Então, por exemplo, você está aí no Brasil, conheceu a tampa da sua panela no Brasil e calhou dessa tampa de panela ser feita aqui nos Estados Unidos, ser made in USA, ok? Então você se casa com um indivíduo que é cidadão ou cidadã americana, e aí você pode vir para cá já com o visto de esposa, e quando você chega aqui você
se torna uma pessoa residente permanente, ok? Então isso é um visto de imigrante. E aí tudo aquilo cai por terra, né? Você não precisa de autorização de trabalho, você pode simplesmente trabalhar e tudo aquilo que eu falei anteriormente, ok? Então você não precisa mais ir embora do país, você pode entrar e sair a hora que você bem entender. O visto de noivo também é a mesma coisa, você vem pra cá, ele... O visto de noivo, ele é assim, ele é um visto de... Se você olhar, ele está numa categoria de não imigrantes, mas se você não se tornaria um imigrante apenas se você falhar em casar dentro do período que é dado, que são de 90 dias, ok? Então você vem como noivo de uma pessoa que é cidadã americana e você tem que se casar dentro de 90 dias, ok? A menos que você não faça isso, você vai se tornar um residente permanente, ok? Se você assim o fizer. Membros familiares, não sei se você sabia, mas se você tem um parente próximo, né, um irmão, um pai, mãe, que mora nos Estados Unidos e está legalmente aqui, tem a cidadania americana, você pode vir para cá como imigrante também. Você recebe autorização aí, estando aí no Brasil. Demora, mas consegue. E por fim, para a gente não se alongar muito, os vistos que são endossados por empregadores. É a família dos EBs da vida, né? Você já deve ter ouvido falar do EB1, EB2, EB2NIW, EB3, EB5, que é o visto de investidor, enfim. Eu não vou entrar, né, na questão desses vistos, esse vídeo não é especificamente para explicar esses vistos, mas é só para a gente pincelar, porque como eu falei, nós vamos tratar mais do visto de turismo, ok? Então esses vistos endossados por empregadores também, quando você consegue eles, você já vem para cá com status de residente permanente. Tomar um cafezinho que é bom também, nessa aqui é minha xícara nova. Não acorde o urso. Ah, dá pra ver? Não acorde o urso. Mas se não acordar não vai fazer o vídeo, né? E um exemplo de vistos de não imigrantes, nós temos, por exemplo, o visto de turismo, turismo e negócios, né, o famoso B1, B2. Só para esclarecer, o visto de turismo, obviamente, ele é o visto de turismo, né? Você vem para cá para visitar o país, é um visitante que vai gastar dinheiro aqui, mas não vai fazer mais nada além de gastar dinheiro aqui, vai passear por aqui. O visto de negócios, que pelo menos era dado, né, junto com o visto de turismo, ele serve para você, se você, por exemplo, vem visitar clientes aqui nos Estados Unidos, se você vai participar de reuniões, se você vai ter contato, né? Você vem a trabalho da sua empresa no Brasil, mas você não está trabalhando para alguém aqui nos Estados Unidos. É isso que serve o visto de negócios, que antigamente pelo menos era dado concomitante, né? Juntamente com o visto de turismo, ok? Temos também o visto de estudante, todo mundo conhece o visto de estudante, pelo menos já ouviu falar. O visto de estudante é considerado um visto de não imigrante, ok? O visto de trabalho, seja ele na categoria de trabalho temporário, que é o H1B, ou os vistos da família L, que são os vistos de executivos, né? Então, tá tudo ali na mesma linha. Esses vistos são considerados vistos de não imigrantes, ok? Então, para a gente definir um visto de não imigrante, ele cai mais ou menos na mesma linha do visto de imigrante, nós podemos fazer a mesma divisão. Por exemplo, o visto de não imigrante, ele tem um tempo determinado. Você pode até argumentar comigo e falar assim, Stefano, mas o meu amigo lá tem um visto de trabalho e ele não sabe quanto, ele está aí já há alguns anos e ele não sabe quanto tempo ele vai ficar aí, ele pode depois renovar esse visto e ficar mais tempo, etc e tal. Entretanto, o que acontece com o visto de trabalho, por exemplo, ou visto de estudante, ou visto L, da família L, dos executivos, o que acontece é o seguinte, a permanência do indivíduo no território americano, ela é autorizada apenas enquanto o contrato de trabalho ou a matrícula na escola tiver válida. Então, embora seja indeterminado, por assim dizer, ele na verdade é determinado pelo tempo da matrícula, o tempo do contrato de trabalho. Se você trabalha para uma empresa, você está aqui com visto de trabalho, e você não desempenhou suas funções conforme esperado e a empresa resolveu que vai mandar você embora, terminou o contrato de trabalho, quando você for demitido, pouco tempo depois você tem que sair do país, porque a sua permanência no país está atrelada ao contrato de trabalho, por assim dizer. Da mesma coisa acontece com o visto de executivo.
né? É um visto bonito, é executivo, etc e tal, mas a permanência no país ela é única e exclusivamente atrelada ao contrato que você tem com a empresa que te mandou para cá, e depois que terminar você tem que sair do país. E o visto de estudante é a mesma coisa. Então você vai ficar aqui o tempo que se você deixar de frequentar a escola, esse tipo de coisa, você tem que sair do país. Ah, mas e se eu não sair do país? Você fica ilegal. E esses vistos, por exemplo, o de trabalho, vamos falar o de trabalho e o visto de executivo, você pode, obviamente, trabalhar. Você vai viver aqui nos Estados Unidos, você vai morar aqui, você vai poder alugar uma casa, comprar um carro, etc, etc, etc. Mas para você trabalhar, você depende da autorização de trabalho. É meio que, obviamente, se você veio para cá para trabalhar, você tem que ter autorização de trabalho, certo? Mas você precisa dela. Então é um visto especial que te dá essa autorização de trabalho. Se você estiver aqui como estudante, por exemplo, você não tem autorização de trabalho. Você pode trabalhar em alguns casos, algumas horas dentro do campus da escola, né, dentro da instituição escolar que você está atendendo, mas você não pode arrumar um emprego ali, por exemplo, de 40 horas por semana, ok? Então é bem restrito essa coisa. Então posso dizer, por definição, que um visto de não imigrante precisa de uma autorização de trabalho, mesmo que o visto dessa autorização, você só pode trabalhar porque você está autorizado. E quando, de novo, encerrar o contrato de trabalho, que é a razão pela qual você está aqui, você tem que sair do país. E esses vistos, obviamente, eles não vão dar acesso à cidadania posteriormente, ok? Porque não é um visto de residente, tá bom? Então essa basicamente é a grande definição entre o grupo de vistos de imigrantes e os vistos de não imigrantes. Tem um conceito muito importante que as pessoas eventualmente elas não sabem porque elas não vêm para cá. Nós temos aqui nós podemos tratar a questão do visto ainda como a entrada e a permanência. São duas coisas relativamente distintas, ok? É importante você saber que a entrada é o visto, né, o famoso visto que você pega aí na repartição consular do país que você vive e da região que você vive. Por exemplo, se você viver no estado de São Paulo, você tem um consulado em São Paulo. Se você viver no Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Os consulados, eles estão conectados a um departamento conhecido aqui nos Estados Unidos como Departamento de Estado, tá bom? Então eles não têm nada a ver com a imigração, eles são o Departamento de Estado. E o visto de turismo, por exemplo, os outros vistos eles caem funciona da mesma maneira, mas é só para você ter uma ideia do que é. Quando você fala, vou pedir o visto no consulado, a primeira coisa que eu quero deixar claro, você não fala com o cônsul, tá bom? O cara que fica atrás do vidro ali, ele é um agente consular. O cônsul é o chefe da repartição, então você não fala com ele. Porque tem gente que fala assim, fui falar com o cônsul. Você provavelmente não foi falar com o cônsul, não. Você falou com o agente consular mesmo. Mas enfim, independente disso, você vai até o consulado e você pede o visto. O seu visto, ele é um visto, falando do visto de turismo especificamente, ele pode ser um visto de múltiplas entradas, válido por até 10 anos. Pode ser que eles dêem um visto para você que vale 1 ano, 2 anos. Eu já vi vistos que valiam apenas uma única entrada, ok? Mas geralmente funciona assim, geralmente eles vão te dar um visto de múltiplas entradas, quer dizer, você pode vir para cá várias vezes e esse visto vale por 10 anos. Lembra, tem a questão da entrada e tem a questão da permanência. A permanência é outra coisa, segura aí. Então esse visto de múltiplas entradas aí, ele vale por 10 anos. Se você não fizer nada de errado, se você não ficar ilegal nos Estados Unidos, se você não fizer nada de errado, assim, não cometer nenhum deslize, esse visto ele é válido por esse período e dentro desse período você pode entrar várias vezes. Aí você cai na situação da sua permanência no território americano. Então quando você chega nos Estados Unidos, você vai passar lá num guichê que parece sei lá, que parece aquilo, né? Tem os policiais ali, os oficiais da imigração ali, eles estão lá, eles vão chamando você, eles vão te entrevistar rapidamente, ali é a imigração. Então ali ele vai te dar um tempo de permanência no país, que se você estiver entrando como turista, por exemplo, pode ser de até 6 meses, ok? E essa permanência é o que tem a ver com o status, sabe o que o pessoal fala, o status, o status, o status?
O que nós podemos chamar de status seria, nas minhas palavras, né, seria a razão pela qual você está aqui. Segura essa informação aí que vai ser importante ali na frente, tá bom? Então, quando você entra aqui nos Estados Unidos, você tem o visto que foi emitido lá no consulado no Brasil, por exemplo, né? Se você que está me assistindo está no Brasil, você vai ter o seu visto emitido, você pega esse visto, você tem uma autorização prévia para entrar no território americano. Não significa que você vai entrar. Você vai passar pelo crivo da imigração quando você chegar aqui. Se o cara da imigração deixar você entrar, então ele vai te dar uma permanência. Se você entrou com o visto de turismo, ele vai permitir que você fique aqui com o status de turista por até 6 meses. E aí você precisa sair do país, hora que esse período, antes dele expirar, né, antes de acabar os 6 meses, você tem que sair do país, porque senão aquele status seu acabou. Lhe foi dado o status de turista por 6 meses, e se você não sair, não é que você está fora de status, você está ilegal. O seu status no país passa a ser ilegal, porque a sua presença, a sua permanência no país está ilegal, está fora da lei, não fora de status, ok? Uma outra diferença básica entre a questão da entrada, do visto de entrada e da permanência do indivíduo aqui nos Estados Unidos é o que nós podemos chamar do status, é a questão do ajuste, por exemplo, né? Você pode fazer o ajuste no seu visto, você pode trocar o visto, você pode tirar um outro visto. Por exemplo, você tem um visto de turismo e você vem para os Estados Unidos e passeia aqui, vem aqui por toda a vida, daí você se especializa aí no Brasil em alguma área que uma empresa acaba tendo interesse em você para vir morar nos Estados Unidos e trabalhar para eles aqui, através de um visto de trabalho, você vai pedir o visto de trabalho no consulado, mas não precisa abrir mão do seu visto de turismo, entendeu? Só que quando você entrar aqui, o agente da imigração ali no aeroporto, ele vai olhar, ele vai perguntar para você, você está vindo aqui por qual razão? Você fala, porque eu vim trabalhar. Então ele vai te dar a permanência aqui por tempo indeterminado, né, porque fica aberto ao tempo do contrato de trabalho, como eu falei anteriormente. Então o seu status dentro do país é de trabalhador, percebe? Não é mais turismo. Então ele não vai colocar necessariamente um prazo de vencimento ali. Ou mesmo que ele coloque, por exemplo, 1 ano, 2 anos, você faz a renovação automática desse status estando dentro do país. Se você falar, por exemplo, mas de novo, o visto tem que ser feito lá no consulado, no seu país de origem, por exemplo, no Brasil. Você pode fazer, obviamente, mudar o seu visto no México, você pode viajar daqui para o México e fazer a mudança no seu visto, mas tem que ser fora dos Estados Unidos, é isso que eu quero dizer. E já a permanência aqui dentro, você pode fazer o ajuste do status. Um exemplo disso, você vem para cá como turista, você entrou como turista, e você fez um ajuste do seu status para estudante, você aplicou para... Você não tem o visto de estudante, você tem o status de estudante, você muda do status de turista para o status de estudante. E isso você tem que tomar muito cuidado porque costuma dar problema. Lembra, você tem o status, sua permanência está aqui em função de estudo agora, mas o seu visto no passaporte continua sendo de turismo. Se você sair do país, sair dos Estados Unidos... Quando você voltar, o cara não vai deixar você ficar aqui mais do que 6 meses, porque o seu visto, a sua autorização para entrar no país continua sendo apenas de turista. Entendeu? Então você precisaria entrar em contato com o consulado no Brasil e fazer a mudança no seu visto. Só que a história diz que quando isso acontece, eles cancelam seu visto e eles não deixam você voltar. Por alguma razão, Deus sabe lá qual é. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Então por isso que a gente fala que quando a pessoa faz o ajuste de status dele para estudante aqui nos Estados Unidos, ele não deve sair do país, porque ele vai ter problema. Então, como eu falei, o histórico diz isso, né? Não sei exatamente a razão pela qual eles... Talvez porque eles entendam que o indivíduo está tentando morar nos Estados Unidos, vai saber, né? E quando você, por exemplo, também vem como turista e casa aqui nos Estados Unidos, você muda do seu status, sua permanência, muda de turista para residente pelo casamento, através do casamento. Então é isso que a gente chama de status, ok? Então deixa eu contar uma história rápida para vocês de um problema que aconteceu com pessoas que eu conheço
que tiveram esse problema da questão do ajuste de status e depois não ajustaram o visto e tiveram problema. Então, ainda lá no Havaí havia um casal, jovenzinhos, e eles conseguiram fazer a mudança deles de status para estudante, como muita gente faz, é uma estratégia relativamente comum. E quando eles conseguiram isso, eles correram para o Brasil para, sei lá, para rever a família. Já fazia algum tempo talvez que eles estivessem aqui, porque você pode fazer a petição para a renovação, a extensão da sua permanência como turista. Você pode fazer isso. Então, quando você entra ali, é dado 6 meses, você pode pedir para estender por mais 6 meses, e por mais 6 meses até que eles digam que não, mas eles podem te dar isso, não tem problema. E aí eles conseguiram mudar o status deles para estudante, e aí resolveram voltar para o país. E estavam mal instruídos, obviamente. E aí quando eles foram até o consulado para fazer a mudança do visto deles, o consulado simplesmente cancelou, inclusive, o visto de turismo que eles tinham. E nessa brincadeira, eles tinham casa alugada, tinham um carro na garagem, a criança estava matriculada, porque a criança pequenininha estava matriculada numa escola, tinha um contrato com a escola, tinham as coisas deles, os móveis dele, tinha dinheiro no banco, tinha uma vida aqui, percebe? E tudo isso porque não sabiam dessas coisas, né? Não estavam informados acerca dessas coisas. O advogado, talvez que tenha feito essa petição para eles, também deu mancada de não explicar esse detalhe. Mas, enfim, a ignorância, no bom sentido da palavra, obviamente, fez com que eles, né, se prejudicassem nessa brincadeira aí e nunca mais voltaram para os Estados Unidos. E eles vão ter problemas, pode ser que não, tomara que não, mas eles vão ter problemas de voltar para cá assim, no futuro, porque sempre fica aquela mancha, sabe? É claro que depende muito do agente consular que vai entrevistar você ali atrás do vidro, mas sempre fica aquela mancha, o cara olha alguma coisa ali, ele prefere não colocar o dele na reta e ele simplesmente nega, e não há quem você recorrer. Você não tem como reclamar com o supervisor, com o gerente, com o diretor, não tem com quem você reclamar ali, não tem o atendimento ao consumidor, né? A decisão deles é soberana. Então, dito isso, essas informações que eu trouxe nesse vídeo, elas são muito importantes para que você utilize a melhor estratégia que se adequa ao seu perfil para vir para os Estados Unidos, no caso, se você quiser emigrar para cá. Então é importante que você saiba o mínimo dessas coisas para que você entenda, né? E então possa pensar na melhor maneira para você estar aqui. De qualquer forma, sempre procure a ajuda de um profissional. Eu não sou advogado de imigração, eu não sou advogado de nada, e eu não sou especializado no assunto. Por exemplo, tudo que eu sei, tudo que eu falo no meu canal aqui, são informações que eu pesquiso eventualmente na internet, que eu leio por aí. Então são informações que estão disponíveis, entendeu? E obviamente o fato de eu estar nos Estados Unidos não é que facilitam o acesso a essas informações, porque hoje a internet está aberta a todos. Então se você está no Brasil, você também tem acesso a essas informações. Basta querer. Então é por isso que eu tenho dito nos meus vídeos ultimamente, não acredite no que as pessoas que estão desse lado da câmera falam. Às vezes eles não sabem o que estão falando, às vezes eu não sei o que eu estou falando, entendeu? E eu me incluo nessa. Então não acredite, faça o seu dever de casa, vá atrás das informações. Utilize os serviços de um profissional especializado, fale com um advogado. Ah, Stefano, mas eu tenho medo do advogado tomar meu dinheiro. Infelizmente é um risco que você corre, mas fale com o advogado, porque é a melhor alternativa que você possa ter. Eu participo de um grupo aqui em Chicago, na região onde eu moro, no Facebook, sabe? Brasileiros em Chicago. E as pessoas às vezes jogam umas perguntas lá que na minha cabeça eu jamais confiaria no que vem num grupo de pessoas normais do Facebook. Se eu tivesse entrado em contato com o consulado, se fosse um grupo de um advogado, alguma coisa assim, tudo bem, mas as pessoas perguntam coisas sobre imigração para pessoas como nós, assim, que estamos ali no grupo, as donas de casa, percebe? Então isso na minha cabeça não faz muito sentido. Então faça o seu dever de casa, procure a informação. Obviamente aprenda o idioma. Se você pretende vir para os Estados Unidos, você vai ter que falar o idioma. Eu acho até ridículo considerar que você não precisa falar o idioma para vir para cá, principalmente se você quer ficar legal. E faça o que você fizer, busque manter o seu status legal, ok? Isso é um grande divisor de águas, faz toda a diferença na vida de uma pessoa e é o que permite você mudar o seu status
de maneira mais tranquila, principalmente se você tem família, ok? Quando você é solteiro, você tem uma facilidade que é vir para cá solteiro, depois você se casa aqui nos Estados Unidos e faz seu ajuste de status, não tem muito problema, por enquanto. Agora, se você vem como família, se você ficar ilegal, você meio que fecha as portas, ok? Então, procure sempre, de novo, busque o conhecimento para você se manter aqui de maneira legal, ok? Então eu vou ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito comprido. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela força no canal. Até a próxima. Fui!